Sejam então bem-vindos a mais uma edição do Conselho em Revista, agora que passam sensivelmente 15 minutos para lá da hora. Vamos então dar aqui início a esta edição de hoje precisamente numa das últimas edições falávamos aqui do processo do TAC que não avançava, que não se falava, a propósito de toda esta mecânica que tem a ver com o que está em causa no Centro Hospitalar do Médio Tejo. Efetivamente, esta semana fez-se então a apresentação oficial, digamos assim, deste equipamento com um conjunto de também figuras do Conselho a virem a público a dizer que estão criadas condições, nomeadamente para o regresso da urgência ao hospital de Tomar. António Paiva, António Alexandre, entendem desta forma? De facto... Eu infelizmente não posso entender, não é? Eu não sei qual é a opinião que tem o António Alexandre, mas eu acho que acaba por ser igual à de todos nós, não é? Portanto, a resposta a essa pergunta, e creio que a pergunta até chegou a ser feita, foi de que era uma visão simplista pensar que o TAC teria alguma associação a... Eu quero dizer o seguinte, sabe? Eu acho que o modo como se fazem as coisas também é importante. Ou seja, estava lá hoje, ou estava lá na apresentação do TAC, quem? Pelo que eu percebi, a Presidente da Câmara de Tomar e vereadores de Tomar. A resposta do administrador é, no fim da reportagem, a seguinte: o Médio Tejo, basicamente não é estas as palavras, mas é isto que ele quer dizer, o Médio Tejo é um todo e ganha com os investimentos que se fizerem no todo. Ora, há aqui uma contradição, que é, então se é assim, porque é que aparece ou convida a Presidente da Câmara de Tomar e não convida a de Abrantes e a de Torres Novas para esta apresentação do TAC em Tomar? Portanto, e eu tenho de dizer isto, por um lado, a administração hospitalar a fazer a politiquinha e, por outro lado, a esconder uma lógica que não tem lógica, que é... Não há nenhuma dúvida que quando um administrador diz este TAC vem servir a Abrantes, Orém, Ferreira do Zézer e Tomar, digamos, vem servir esta zona, não é? E eu infiro disto que, não havendo urgência aqui, então a urgência de Abrantes não está a servir esta área. Ou o TAC serve toda a gente, e então todos os equipamentos servem toda a gente e a Valência serve o todo, e então quem estaria nesta apresentação até eram todos os presidentes de Câmara ou nenhum. E eu vou-lhe dizer, a minha opinião é que é nenhum, porque num orçamento de 5 milhões não são 200 mil que podemos considerar um investimento, não é? Portanto, um orçamento de uma unidade hospitalar que vai muito para além de 200 mil, digamos, o diretor de Imagiologia quer dar a conhecer que efetivamente há mais um equipamento instalado aqui, muito bem, eu até percebo, porque, como sabe, constou-se durante muito tempo, e eu acredito que ainda hoje seja verdade, que alguns dos equipamentos que foram adquiridos no início da construção do hospital não chegaram a entrar em funcionamento, e portanto com aquelas alterações de valências todas que houve. Pelo menos eu nunca me calarei, e acho que muitas das pessoas que moram em Tomar pensam exatamente da mesma maneira, que é, enquanto não houver urgência no Hospital de Tomar, nós sentimos que ela está deslocada para o lugar onde há menos pessoas a ocorrer à urgência. Sobre isso, eu acho que não há nenhuma dúvida, até que estatisticamente alguém venha provar o contrário. Está mais do que visto que a decisão foi política na altura, foi política agora no momento do reinvestimento. Ter dois TACs, ter um TAC em Abrantes, digamos, colocado por privados e, digamos, pago à peça, digamos, ou por cada imagem, e ter um TAC em Tomar que é comprado por própria unidade hospitalar, eu acho que tanto faz o modelo. O que é importante é que haja efetivamente este tipo de equipamento para servir as pessoas.
o âmago da questão, o importante da questão, aquilo que continua em causa, é a questão da urgência. António Alexandre, uma mesma visão, eventualmente? Não. Em muitos pontos estou de acordo com o engenheiro António Paiva. Não, mas eu vou aqui dividir entre duas coisas. Para mim é sempre uma boa notícia ter o TAC. É uma boa notícia porque eu já sou velhinho, já tenho uma certa experiência e quando se dá 1 litro eu posso precisar de 1 hectolitro, mas 1 litro já é o princípio do hectolitro. Portanto, vamos lá aquilo. E nesta história dos equipamentos hospitalares, eu prefiro ter um TAC não ter um TAC. O TAC é bem-vindo. Boa notícia. Exatamente. Pronto, até porque se calhar, porque agora perceba qual é a minha maneira de raciocinar, até porque se calhar com o TAC, que foi uma conquista, e que se calhar alguém não o queria e tal, não sei o quê, e uma pressão veio, se calhar agora podemos pressionar outra coisa e podemos chegar àquilo que é o ideal. E portanto, para a gente detalhar o caminho assim, é uma boa notícia, mas falta saúde cá. E concordo inteiramente com o Paiva, nessa estamos sempre juntos, que é a saúde tem que estar ao pé das pessoas e não está. Portanto, o que quer dizer que o sistema de saúde do Médio Tejo, no aspecto hospitalar, e é disso que a gente está aqui a falar, definitivamente não está bem organizado. Exatamente. E aí a gente está partindo daí. E eu digo isto como cidadão que minimamente não erra muito, porque não preciso ser gestor de números, não preciso ser técnico de saúde e muito menos doutorado, especializado em saúde, para dizer uma coisa que não é uma barbaridade, antes por conta. É a verdade. E esta verdade é partilhada por milhares de pessoas. Infelizmente, as pessoas, mesmo em democracia, não a usam, não falam. E às vezes há pequenos grupos que falam nisto ou que se exprimem, e ficam isolados e ainda são olhados como uns ETs que de vez em quando parecem cheiram à terra para reivindicar a saúde. Usando aqui o nosso comentário e o tempo de antena que nós temos e eu tenho que dizer, no aspecto da saúde do Médio Tejo, e acho que estamos de acordo ambos, é que a saúde tem que estar ao pé das pessoas, não está. Que está bem organizada, não está. E portanto, é uma boa notícia o facto de ter o TAC, digo eu, mas a boa notícia será aquilo que o Paiva diz, que eu também acho que é assim. Enquanto a gente não estiver ao pé das pessoas o sistema de saúde, e nomeadamente o atendimento às pessoas, e as pessoas tiverem que ir para Abrantes, onde é chamado o Poço da Morte, porque aquilo tem um serviço péssimo, ainda há poucos dias houve notícias, grandes notícias públicas sobre a insatisfação da realidade de que o serviço não presta, não tem qualidade, mas é um serviço ao qual se juntam milhões de contos. E depois tem aqui, e portanto sobre isto acho que estamos entendidos. Há aqui uma grande unanimidade. O que está a funcionar aqui não serve às populações e custa milhões e portanto está a ser mal administrado. O Estado está a fazer um mau serviço, gastando mesmo assim muito dinheiro. Com a teimosia das politiquices, eu já não tenho idade e tenho espremido isso em coisa para andar com politiquices. Eu agora, ainda há bocado contava isso a umas pessoas que é assim, eu às vezes para não terem dúvidas, quando estou num grupo de pessoas, identifico-me partidariamente. Porque toda a gente anda a perguntar se o fulano é do Sporting ou do Benfica ou do Porto, né? Que o pai é do Porto, e eu à partida digo logo, sou do Sporting, sou do PS, essas coisas, só não digo que sou branco porque vê-se. Mas aquilo que as pessoas podem entender, porque começando daí, mas depois explico logo, a política, isso para mim eu já não entro. Entro na política dura e tal, eu entro, identifico, mas não entro, porque eu não faço favores políticas. E nisto da saúde, não devemos fazer isso. E há uma coisa que o Paiva falou aqui, e falou em privados, e tocou uma campainha. Cheira muito mal. Acho que é errado. E aí podem dizer, porque tu és de esquerda ou porque és do PS, defendes isso, não tenho a culpa. Há coisas que o PS defende que eu não concordo, há coisas que o PS faz e eu não concordo e digo... Neste caso, eu acho muito estranho, acho mesmo muito estranho, acho inadequado que num hospital estejam lá um TAC privado para fazer um serviço privado. Está errado. Do meu ponto de vista, é errado. Quem fez isto até podia ser do PS. É doido, até atrevo-me a dizer, é louco de fazer isto. Porque é de lesa pátria. Porque eu já tive serviço de saúde, já vivi, quando havia um serviço de saúde minimamente equilibrado e que funcionava. Quando havia as urgências em Tomar, quando havia as urgências em Torres Novas, quando havia em Abrantes. Posso concordar que aquele tipo de sistema é muito caro e que a gente não pode ter. É um argumento. Mas ainda está por explicar que se os médicos... Eu não direi este telefonei para um médico.
meu conhecido, e telefonei. Oh, doutor, onde é que o senhor está? Estou aqui em Abrantes. Eu, quando telefonei, não sabia se ele estava em Abrantes ou em Tomar, porque eles andam... Se os médicos podem fazer o serviço para Abrantes e os doentes vão para lá, porque é que o médico não está a fazer o serviço de urgência aqui? E esta semana, nesse dia, tive o caso. Estava com uma pessoa que estava preocupada que tinha o pai aqui na urgência em Tomar, porque há urgência, não é a urgência de qualidade. E esteve lá desde as 8h30 até às 3 ou 4 da tarde. Não era grave, o senhor que já tem uma certa idade pode esperar. Claro que faltava ali carne, médicos, serviços para atender o número de pessoas que lá estavam. Mas se ele fosse para Abrantes, estava lá às mesmas horas. Agora, em Abrantes, como tem outra robustez o serviço de atendimento, resolve alguns casos. Mas também morrem lá nos corredores e estão lá mal atendidos. Portanto, há aqui um equilíbrio que me parece estar desadequado. A gente já falou isso, que é assim. Não gasta o Estado, gastam as pessoas ir para Abrantes. As pessoas não têm condições, não têm carro, já falámos isso aqui muitas vezes, que o pai ou eu, ou alguns das pessoas que nos estão a ouvir, podemos, infelizmente ainda com mais ou menos dificuldade, pegamos no carro e vamos a Abrantes se tivermos uma urgência. Há pessoas que não têm essa condição. Não têm condição, mas não têm serviço. E, portanto, deviam de o ter ao pé das pessoas. Ora, portanto, por fim, acho que não há mais nada a dizer a isto. É assim, a tendência é que a gente melhora a gestão de recursos. O Alexandre vai me permitir, eu acho que há mais uma coisa a dizer, que é o que me custa não ver como notícia. Eu gostaria de ver como notícia a principal responsável da autarquia, não é a Presidente, ou, ela não querendo um dos vereadores, dizer assim: nós mantemos a nossa posição da necessidade da urgência. Porque o Alexandre dizia uma coisa que me parece importante focar, que é, nós... esteve sempre previsto para tomar a urgência básica. A urgência, digamos, ambulatória, a urgência que vem resolver os problemas mais graves, onde é preciso chamar a pessoa ao bloco operatório, estava fixado em Abrantes com uma justificação que não me parece a mais válida, que é, tem a ver com, diziam que tinha a ver, essencialmente, com a resposta a um eventual acidente na A23. E eu nunca acreditei nisso por uma razão simples. Porque, a ser assim, há mais população na A23, há mais população em Torres Novas. Portanto, ou seja, se pensássemos nessa lógica, digamos, da A23 e perceber onde estava a população do Médio Tejo, ou seja, a população a quem o hospital responde, simultaneamente com a tal questão da A23, então na mesma não seria em Abrantes, seria em Torres Novas. E esse argumento cai por terra a partir do momento em que a A13 está construída até ao Hospital de Tomar. Porque você hoje chega ao Hospital de Tomar com maior rapidez da A23 do que chega da A23 ao Hospital de Abrantes. Ou seja, o Hospital de Tomar, atenção, como sabe, todo este argumento começou no tempo em que eu entrei para a Câmara Municipal e, portanto, ainda não tinha as acessibilidades nestas condições e, portanto, vendiam-me a ideia de que era para responder à A23. E eu mesmo assim não aceitava, porque dizia, então, a urgência devia estar em Torres Novas. Não acredito nisso, porque se fosse assim, então era em Torres Novas. Mas, ao longo dos mandatos em que eu estive como Presidente, e depois no que se seguiram, com a construção do IC3, que passou no fim do meu mandato, do meu último mandato, para o princípio do Dr. Corvelo de Sousa, a A23 transforma-se em... A IC3 transforma-se em autoestrada. E, portanto, passa a ser mais rápido vir da A23 para Tomar do que para Abrantes. Portanto, não há nenhuma localização, a não ser isto que o Alexandre acabou de dizer. Portanto, poder, e eu vou-lhe chamar mesmo, poder de influência política em dados momentos. E este é o que o Alexandre estava a dizer. E me parece, e acontece num partido e no outro, portanto, eu não estou aqui sequer a levantar a questão partidária, nós temos erros ao nível da administração central de gestão que fizeram com que os dois ministérios mais caros criassem grandes elefantes brancos. Ou seja, custos na saúde, custos até na educação,
que hoje conhecemos vários casos onde não há alunos, onde se percebia há vários anos atrás que era possível, com o mesmo dinheiro, fazer-se muito mais. Hoje temos estruturas completamente cheias, estruturas com ordenados nos 4 e nos 5 mil euros e estruturas à espera de coisa nenhuma. E depois quem está como gestor diz: mas para que é que eu vou mudar a urgência se o número de partos urgentes é 1 em não sei quantos? É 1 em não sei quantos porquê? Porque, claro, pondo a urgência num lugar onde as pessoas não chegam, aliás, se pusessem a urgência em Espanha, nenhum ia para lá. Portanto, em Abrantes já está perto. Podia ser em Ponte Souro. Quanto mais longe puserem, mais mães vão para Leiria, para Lisboa ou para Coimbra. Portanto, que é efetivamente o que acontece. Todos conhecemos mães que estão a ser acompanhadas por médicos que depois nascem em Coimbra, não é? Ou nascem em Leiria. Portanto, o que é que acontece? Isto são erros de gestão à partida, que eu combati sempre, enquanto líder da autarquia, enquanto o fui, que acho que quem me seguiu o deveria ter feito, quem antecedeu, e o Alexandre esteve em executivos desse, sempre a defendeu. Aliás, devo dizer, e foi, não no meu tempo, no tempo do Dr. Pedro Marques e aqui do Alexandre, que se pôs o terreno à disposição, a Câmara pôs o terreno à disposição do Ministério da Educação para não ficar sem hospital. Portanto, isto foi... do Ministério da Saúde para não ficar sem hospital, e portanto estamos a falar aqui sempre de um esforço da autarquia que, em minha opinião, devia continuar, porque não se pode esquecer esta memória daquilo que é trabalho de muita gente para manter este apoio da saúde, onde, como diz o Alexandre, onde estão as pessoas. Mas, pai, e nós somos eleitos por as pessoas, é isso que temos de fazer. É importante às vezes falar no passado, como às vezes eu ouço falar que é preciso saber a história para perceber o que é que está a passar hoje. Mas é o que eu estou a fazer. Para dizer assim, a Câmara onde nós estávamos era uma Câmara do CDS, do PSD, PS, que tinha a presidência, e da CDU. E foi sempre unanimidade. Exatamente. Vocês não tinham maioria absoluta nessa altura. Não tinham maioria. Exatamente. E, portanto, foi sempre unanimidade. Portanto, o CDS, que tinha um vereador, o PSD, que tinha 2 vereadores, e a CDU tinha 1, sempre tiveram por unanimidade nesta luta, Alexandre, termos o hospital. O que estou a dizer agora, aqui é, não nos podemos dar por vencidos nesta matéria. Ora, é isso. Não podemos. Sim, sim. Eu queria que a notícia não tivesse sido um TAC veio para tomar, mas queria que a notícia fosse, a propósito da vinda do TAC, a senhora Presidente da Câmara tomou mais uma vez uma posição contra esta questão. Eu acho que isso é fundamental. Eu conhecendo, e o Paiva também conhece. Era isto que eu faria, pode ter a certeza absoluta. Conhecem. Há aqui às vezes uns tempos e há maneiras de estar nas coisas. Eu percebo que às vezes é mais fácil a gente... Às vezes disse, bom senso, agora não sei quê, como é que às vezes há um termo que se diz politicamente correto. Eu gosto muito de ser politicamente incorreto. E cada vez, quando mais velho, mais politicamente incorreto. E, portanto, nos meus objetivos... E depois tenho uma grande falta de paciência. Eu já há anos era assim. Há 30 anos fazia coisas que hoje faço com muito mais gozo iguais aos que fazia há 30 anos. Que é de uma certa intolerância a querer-me vender coisas com as quais eu não acredito. E aqui isso vai ao encontro do que o pai vai dizer. A gente tem que lutar sempre por um objetivo final. Evidentemente que alguns galhos se aconteçam. São muito importantes. Até são porque isto é como subir um degrau de uma escada. O TAC para mim é um degrau de uma escada. Subimos este degrau, porreiro. Subimos um cimo. Mas o objetivo não é ficar neste grau, é subir mais. E, portanto, ter mais qualidade. Alexandre, mas nós sabemos como funciona a administração central e um secretário de Estado. E um secretário de Estado diz assim, a gente põe lá o TAC e cala aqueles indivíduos. Isto não pode ser... É assim que pensam. Mas, nós sabemos que é assim que pensam. Pode aqui atrever no programa, que já vamos começar a fazer história, tem pouco tempo para fazer a história, a gente já uma vez dizia que um secretário de Estado não era grande coisa e ele foi-se embora. E, portanto, a gente pode sempre atrever aqui na Hertz a dizer que não estando a fazer bem, ponham-se a pau o seu secretário de Estado, se não fizer um bocadinho melhor, vai-se embora. Não, mas é que vai mesmo embora, grande-vos eu, pode demorar 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas vai. E, portanto, é bom que para ele ficar na história... Por nossa causa, mas não é por nossa causa, mas é bom lembrar que talvez para ficar na história, ele vai sempre embora. Pode ficar na história por ter feito grandes coisas ou por não ter feito grandes coisas. Claro, claro, é melhor fazer alguma coisa. Agora, isto para dizer que é sério e que é importante para nós todos, e mesmo para aqueles que não podem fazer nada, é importante, mas sobretudo para aqueles que podem fazer alguma coisa, que é muito importante, passado uns anos, a gente poder dizer assim, eu
quando falo disto, falo com orgulho até contido, porque é repartido por muita gente, mas gosto muito de lembrar isto. Eu há bocado fiz a questão de lembrar que estavam lá os partidos todos, porque acho que é muito importante a gente, passados 10 anos, 20 anos, 30 anos, poder dizer assim, eu estive ali a decidir aquilo que era importante. Exatamente, mas sabe... Não é, dá muito gozo a gente dizer assim. Por exemplo, você, quando passa na Ponte Nova, eu fui sempre contra a ponte até determinada altura, depois ela está construída, tive que engolir, e hoje passo lá nela e às vezes quando me lembro, já falámos aqui de vezes, e isto até dá jeito. Mas é muito giro, um tipo 10 anos, 20 anos depois, dizer assim, fui eu que fiz ou que contribuir para que isto estivesse aqui, nem que fosse 100 pessoas juntas, claro. Mas um tipo fazia parte daquele grupo das 100 pessoas que fizeram com que se avançasse. Pois, e portanto ter melhor saúde aqui onde estão as pessoas é uma luta que deve ser uma luta importante. Eu aceitei. E não podemos estar satisfeitos. Eu aceitei fazer este debate estes 15 em 15 dias, porque há aspectos que eu acho que estão, nos últimos tempos, estão a ser esquecidos, sim, ou seja, a ficar na gaveta e a perder-se um bocado aquilo que foi trabalho de muita gente para conseguir. E há aqui um aspecto que, quando o Alexandre estava a falar, eu estava a lembrar a este propósito, porque a dada altura, no âmbito daquilo que é o Plano Nacional de Proteção Civil, em que ainda participei em algumas reuniões, como sabe, há um risco que existe concreto, que é o problema de Lisboa poder vir a ter um terremoto que ponha em causa, digamos, o serviço prestado por alguns hospitais. O do Médio Tejo é um dos hospitais de retaguarda neste sentido, ou seja, nós podemos dizer, quem estiver de fora poderá dizer assim, não, há o Hospital Distrital de Santarém e há o Centro Hospitalar do Médio Tejo. Portanto, eu até acredito que quando um secretário de Estado, como diz o António Alexandre, e bem, caia de paraquedas, não é? E já vamos no segundo, não é? Portanto, desde que a gente começou este programa, um saiu efetivamente na semana a seguir, agora já temos outro. E, portanto, quando cai de paraquedas e começa a olhar para o mapa, e também percebemos por os debates que tem havido nacionais que efetivamente a forma como o governo tem gerido tudo isto de tentar fazer alguns aumentos na função pública, que quanto a mim tem a ver com as eleições, mas pronto, com o objetivo de não perder as próximas eleições, portanto satisfazer função, o que é que faz? Corta em investimentos. E, portanto, ao cortar investimentos, já se percebeu, está a cortar na saúde e, portanto, com alguns anúncios, vai deixando a saúde ficar mais atrasada, não é? E, portanto, vai fazendo este tipo de coisas. Só que o que acontece? Pode-se esquecer este papel que tem, ou seja, quem olha de cima diz assim, está ali o Hospital Distrital de Santarém, está lá um em Évora, está ali um no Médio Tejo, está outro em Leiria, e, portanto, se você vir um mapa de longe, não é? A uma escala mais pequena, não é? Comparando Lisboa com Madrid e tal, até se aumentar a escala, se puser Madrid ao lado de Lisboa, com jeitinho não vê o Médio Tejo e diz, mas isto são tudo hospitais, portanto qualquer pessoa que vive aqui vai lá, não é? A Presidente de Sintra, como é que chama a Presidente de Sintra? Foi Presidente de Sintra no meu tempo. A Edith Estrela, a determinada altura, resolveu numa reunião com o presidente da CCDR reclamar quanto ao facto de eu estar a lutar por uma piscina municipal em Tomar. E eu, a dada altura, fiquei tão irritado, porque, pronto, Sintra, não sei se sabe, tem 350 mil habitantes. Portanto, é quase 10 vezes maior que Tomar. E, portanto, a senhora entendia que enquanto ela não tivesse 10 piscinas, nós não podíamos ter uma. Está a ver? É esta lógica. Eu não digo assim, eu agora estou a exagerar, não é? Portanto, ela entendia que, efetivamente, havia prioridade de investimentos para Sintra em relação a Tomar. Eu, a dada altura, digo, então, só há um caminho. É nós mandarmos as pessoas de Tomar nadar a Sintra. E aqui é o que está a acontecer com a saúde. Que é, você adoece, vai para Lisboa. Claro. Você adoece, vai para Coimbra. Portanto, ora, é este tipo de coisa. Mas depois há anúncios muito bem feitos, não é? Pagos também por o Estado, que explicam que se você tiver um ataque de coração ou isto ou aquilo, em 20 minutos, e então quem estiver a raciocinar um bocadinho, pensa assim, ok, em 20 minutos, em 20 minutos eu ponho Monde. É que são 120 km daqui a Lisboa, ponho Monde. Não, 20 minutos espero eu por ambulância.
Ou seja, é este tipo de coisas que nós temos de pensar. E, portanto, em que medida é que se está a brincar com isto? A primeira decisão foi mal tomada, não há nenhuma dúvida. Fazer em Abrantes foi brincar com isto. Mas eu acho que... Agora, eu agora quero dizer... Esquecer isto é brincar. Eu quero dizer aqui uma coisa que é assim. O deputado, o Costa, foi, pelo menos aquilo que eu li nos jornais, ou que vi de relance, não vi como pormenor, que eu tenho assim uma distância da própria informação. Na altura tinha um nome, não é? Deputado Jorge Lacão. Sim. Quando se diz Jorge Lacão e agora se diz Hugo Costa, aqui está a diferença, não é, Alexandre? Mas eu não, vou dizer Jorge isto. Lacão no PS valia o que valia, o Costa vale o que vale. Epá, isto, tá bem, mas chamando Costa, os bois por os nomes é isto. Mas eu vou dizer assim, o deu a cara um pouco por ter o TAC. Acho eu que foi isso, pelo menos da leitura não, que eu ele deu vi. a cara por as urgências antes das eleições. Sim, está bem, mas espera, aquilo que eu vi ultimamente foi, o Hugo deu um pouco a cara para o TAC e conseguiu o TAC. E aquilo que eu estou a fazer, porque eu não dou ponto sem nó, nem faço favores assim de qualquer maneira. Aquilo que eu estou a fazer, e até a falar o nome dele, é dizer assim, eu até dou esse reconhecimento. Agora, falta mais qualquer coisa, não é? Eu posso ter um manequim, agora preciso vestir um manequim. Portanto, tenho o TAC, que é um instrumento de saúde valioso, mas eu preciso das urgências. Alexandre, permita-me. Há E, sempre portanto, duas agora, maneiras de ver as coisas. Agora agradeço. E agora vou dizer a maneira contrária de ver as coisas, que é o Hugo Costa prometeu a urgência e agora já conseguiu o TAC. Agora fiquei que eu era capaz de dizer com um taquinho. Mas não, mas eu faço... prometeu a urgência, agora quer aparecer um taquinho. De certo modo, a mesma coisa digo de outra maneira. Agradeço ao Costa o TAC, mas falta o resto. Está bem. E portanto, ainda penso que se ele conseguiu o TAC, pode ser que consiga o resto. E conhecendo nós como é que funcionam os partidos. Mas é que eu já nem peço poderes... isso, Alexandre. Eu já não peço isso. Só peço é que quem representa os municípios de Tomar não esqueça a história da luta que temos vindo a fazer na área da saúde. Sim. Ou seja, é fundamental que isto não seja esquecido. E depois, quando vi a frase do administrador do hospital a dizer este TAC vai funcionar com a rede das unidades de saúde, ou seja, a empurrar isto para os centros de saúde, tipo, vocês com um centro de saúde e um TACzinho resolvem isto. Mas, pai, não estou a dar assim, uma borla... Não nasci ontem, não é? Não estou a dar uma borla partidária, estou a pôr no caderno de encargos para o futuro do deputado Costa a continuar a lutar para a gente ter melhor saúde cá. E para não ser ingrato, chamei o nome dele aqui para dizer e não dou que já fez alguma coisa pelo TAC. Agora falta o resto. E aí falta o resto, também não estou a dar um caderno de encargos nem difícil nem impossível. Porque eu sei, é manter a pressão. É manter a pressão. Exatamente. Manter a pressão. Continuar a representar porque o desejo da população de Tomar. Estas coisas, sabe-se, são difíceis. São, às vezes, jogos e oportunidades de estar em cima da mesa, mas temos que as usar. Eu suponho que o Costa faça... O jogo é preciso ter êxito no jogo. E portanto, no dia em que se conseguir melhorar, eu cá estarei também para dizer que sim, senhoras, e o Paiva também naquela altura, como a gente concorda, claro. Depois também disse sim, senhores, o Alexandre tem razão e também dou esse reconhecimento. Agora, para isso, precisamos de ver isso. Agora, eu continuo a dizer o seguinte, e para mim, como sabe, e não estou a dizer nada que não tivesse feito quando exerci o lugar. Continuo a achar, o Costa muito bem, continuo a achar que quem representa, que é a Presidente de Câmara, independentemente do que pensa o Costa, do que pensa o Secretário de Estado, ou até do que pensasse o Primeiro-Ministro, era isso que eu faria naquele lugar, exatamente para que quem está a anunciar percebesse que, muito bem, obrigado, o equipamento serve as pessoas, mas nós continuamos a bater por uma urgência no lugar onde vivem as pessoas do Médio Tejo. Sabe que o Paiva sabe que nesta história da política e da gestão da coisa pública, em termos da administração central e da local, e eu ouvi isto durante muitos anos. Eu, por acaso, ainda ontem, o que é que foi, o José Miguel Noras foi Presidente da Câmara, pôs um poste, agora está na moda com aquela coisa do Sporting, no meu Sporting, daquele Palermo, daquele meu presidente, daquilo que fez, ele pôs um poste em que se relembrava o tempo em que o comendador, que até já me esquecia que o Lancelau Botas era comendador, e acho que merecidamente, o ex-presidente da Câmara, já todos os tempos, Lancelau Botas, de Santarém, antes do Noras, e ele contava ali a história e falava
das pessoas quando ele foi, e portanto ainda no tempo do Botas e tal, e depois falava dos apoios de várias pessoas, onde até mencionava, porque naquela altura já eu andava lá naqueles jogos políticos, o meu próprio apoio. E eu recordei-me daquilo e fiquei assim, pá, realmente. E depois eu pus lá sem pronto, um post dizendo qualquer coisa de que naquele tempo a política era por política, porque eu caio, se calhar naquela coisa dos velhos que diziam no meu tempo é que era bom, quer dizer, como aquele arroz, eu sou do tempo em que o arroz carolino custava um escudo, mas sem dizer isso, a política pela política, a luta das pessoas, independentemente do partido, por aquilo que é a sua terra. Aí é que vale a pena ter políticos. Aí é que vale a pena ter deputados. E isso, de certo modo, em determinadas alturas neste país foi conseguido. Porque o estar lá o PSD ou o PS, que são os dois partidos com mais poder e que têm exercido mais poder neste país e que têm alternado, os avanços das coisas em várias áreas, e nomeadamente da saúde, fazem-se quando há peso político que se faz. E tanto pode estar um como o outro. E depois há uma coisa que me chateia, é que pelo facto de só ser partidário, depois o outro deixa de apoiar ou deixa de haver apoio. Não é assim que funciona. O que funciona e tem êxito é quando o PS está, os outros é bom também apoio, e quando o PSD está também a fazer o contrário. Quando há um partir das coisas, nós perdemos aqui. Portanto, é o caso do Distrito de Santarém. E eu tenho exemplos nestes anos todos de pessoas, tanto do PS como do PSD, e às vezes tinha essa referência e fico contente de os ouvir. Dizem assim, o deputado tal, que era do PSD, fez coisas a pessoas e a conselhos onde eram do PS, ou ao contrário. E isso é que é fazer isso, porque as pessoas não estão eleitas pelos partidos para só resolver os problemas do Presidente da Câmara do partido, nem do empresário A do partido. É de todos. E é isso que se deve fazer. E, portanto, é gerir a coisa pública e usar o poder e depois neste caso, a influência dos deputados na altura não foi beneficiar a população, porque foi, digamos, beneficiar uns sem prejuízo de outros. E é isso que eu acho que está negativo. E que tem que ser corrigido. Exatamente. O Paiva pede é uma correção. Exatamente. Quando há benefícios sem prejuízo de outros, e eu até digo, pronto, aquela população ficou, digamos, beneficiada, e temos de admitir que as pessoas que estão no interior, em zonas que vive pouca gente, não é? Como que é o caso de Abrantes, Ponte Sor, mesmo mais para o interior, etc., Porto Alegre, portanto, eu compreendo esse tipo... Estão mais perto de Abrantes. Exatamente, estão mais perto, exatamente. Agora, o que eu não consigo perceber é em detrimento de populações como é a nossa, porque, para todos os efeitos... Tomar Torres Novas e entroncamento é aqui uma linha, é a linha de principal número de população. Se juntarmos o Triângulo de Orem, e vou-lhe dizer, e só não juntamos o Triângulo de Orem porque Orem acabou por viver com Leiria. Há muita gente de Orem que vai ao Hospital da Leiria diretamente. Porquê? Porque inventa uma direção qualquer de Leiria, não é? Porque têm um contacto qualquer, etc. E vão para Leiria. E não lhe digo-lhe mais. O próprio Centro de Saúde eu ainda tive uma consulta agora há pouco tempo e eu tenho aqui um problemazito cardíaco, que não é nada do outro mundo, mas pronto, é uma coisa que precisaria de ser visto, e fui enviado para Leiria, não é? Portanto, porque isso é permitido fazer, não é? E, portanto, agora, a questão que se põe aqui é, há aqui alguns aspectos que têm a ver com manter a memória. Eu vou insistir nisto, porque acho que perder esta lógica é um bocado dizer assim, ok, damo-nos por vencidos, ou seja, população dá-se por vencida. Os ouvintes que a gente tem aqui, que temos no nosso programa, dão-se por vencidos ou não dão? Se você perguntar, eles vão dizer, não, nós não nos damos por vencidos. O que é que eu interpreto disto? É que quem os representa também não se deve dar por vencido. Sim. E quem os representa o Presidente da Câmara. Até porque em termos de gestão é assim. Se tivéssemos a fazer uma discussão, que alguns querem fazer a discussão do passado, já não é possível, só se pode discutir o futuro. Exatamente. O passado, às vezes quando as pessoas querem discutir, porque é que se constitui 3 hospitais? E eu quando começo nessa discussão... Não vale a pena, exatamente. E sobretudo, fico logo danado porque eles queriam pôr que não se devia ter feito em Tomar. Tenho pena, mas faziam no Torres Novas, faziam no Abrantes, porque é que Tomar não tinha que ter? Então, também se estava errado nos outros, deixem lá estar errado em Tomar.
Mas agora, do ponto de vista da gestão e do custo da gestão, eu julgo que o edifício... Não, desculpa, Alexandre, eu tenho de interromper. Era pior a emenda que o soneto, ou seja, Claro. então é que era em tudo termos de ir lá. Porque não tínhamos cá nada. Em tudo temos de ir lá. Mas essa discussão porque eu vou feita- dizer, as consultas, basta ir ver aqui as consultas Estão cheias. e ver que está cheio, não é? Eu já fui, infelizmente, lá, não é infelizmente, é infelizmente, todos temos de ir e eu também tem já lá problemas fui, de saúde. mas quando lá vamos, está cheio, portanto... Mas agora o que é que eu queria dizer? Em termos de gestão, eu acho que o problema é que nós já temos o edifício construído e ele existe. Segundo, a iluminação está ligada, o aquecimento está ligado, só falta as pessoas que são caras. E os instrumentos estão lá quase todos, só faltava o TAC, agora está o TAC, está melhor. Porque tem outros equipamentos lá. Porque já funcionou. Falta lá pessoas, falta lá um X médicos, X enfermeiros e mais alguns auxiliares. Alexandre, não fales... E custam dinheiro, custam Alexandre, dinheiro. Mas se calhar, se tirar alguns de Abrantes que foram para lá indevidamente e os colocarem em Tomar, diminui a pressão dos utentes lá e consegue fazer um serviço aqui mais Alexandre, eu próximo até das lhe dou... populações. Com o mesmo custo pessoal. Alexandre, eu até lhe dou um exemplo, sabe? É que quando fala de médicos, ou seja, quando fala de profissionais, eu até vejo, olha, no outro dia tive uma consulta com anestesista, certo? Médica anestesista. Médica anestesista vem de Coimbra, portanto, passou lançada por aqui para a autoestrada abaixo, foi a Abrantes para voltar para Tomar para dar as consultas aqui. Portanto, quer dizer, se depois for ver onde estão a viver os médicos e tal, e esta população toda, está em Tomar, está em Lisboa, está em Torres Novas, está no Intercâmbio. É evidente, e deve haver um ou outro a viver em Abrantes, acredito, e até um que possa ter uma quinta em Pontessor. Agora, é um nas centenas, não é? Portanto, quando falamos em profissionais de saúde, ou seja, está toda a gente a deslocar-se para um terreno cedido por alguém no tempo da Maria de Lourdes Pintacilo, que já lá vai há não sei quantos anos. Portanto, estamos todos a viver... O que dá razão a quem como nós defende, e são muitos, que o serviço é possível vir para cá e que se calhar os custos... Porque há bocado você estava a falar na justificação que fizeram em determinada altura para tomar a opção. A justificação também pode ser feita ao contrário. E se a gente fizer as contas todas, se calhar a justificação pelo estar em Tomar é mais fácil e mais económica do que estar em Abrantes. Exatamente. Porque se você puser em linha de conta que os médicos vão para lá e os utentes vão para lá, então porquê é que se a gente tem que as instalações vão para cá? Portanto, quando a gente tem os médicos foram deslocados para Abrantes, os enfermeiros foram deslocados para Abrantes, era aquilo que eu estava a dizer, se a gente precisar de X médicos, 4, 5 médicos, vai lá buscá-los para cá, e lá não fazem falta, porque se os doentes não vão lá, estão cá, já não chegam a fazer. Claro. E podemos ter dois serviços. O que é que custa mais? É o pessoal, não é? Claro. Agora, se a água, a luz e o gás já está a ser gasta mais água, porque as pessoas estão cá, mas também gasta menos água lá. Claro. E, portanto, a falsa questão de que há uma gestão e que há mais economia por os doentes irem todos para Abrantes, se calhar, se fizerem bem as contas, é uma falsa questão. Não é? Sim, senhor. E há, inclusive, também ultimamente as notícias de que há profissionais que querem sair do Hospital de Abrantes. Não, quem é que quer estar em Abrantes? E Abrantes só for para comer etc. palha de Abrantes, que é doce. Mas sabe, eu vou pôr aqui um paralelo com o Instituto Politécnico que defendi durante muitos anos quando trabalhei no Defendeu, Politécnico. Palavra bendita. Já não defende. Que defendi. Sim, porque agora é como em relação à Câmara, estamos a comentar, não estamos... Está bem, eu não dei nota da palavra. Exatamente. Mas Eu estou a dizer isto, Alexandre, por uma coisa, porque eu defendia sempre o seguinte. A grande oferta de mão de obra qualificada, e estamos a falar de médicos, de professores, de profissionais destas áreas, estão geralmente associados às principais universidades. E, portanto, estamos a falar de Lisboa, Porto ou Coimbra. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que uma cidade como a de Tomar está sempre em vantagem em relação a uma cidade como Castelo Branco ou como Guarda, mesmo elas sendo maiores do que Tomar. Ou seja, se você criar uma instituição de ensino superior e conseguir atrair estas pessoas, você vai necessariamente conseguir fixá-las mais facilmente do que o Politécnico de Castelo Branco ou a Universidade da Beira Interior que está na Covilhã. Vai conseguir fazer isto. É só preciso acreditar nisso. É o que estava a dizer. Ou seja, quando estamos a falar em Tomar, ou Torres Novas, ou Abrantes, quando estamos a pôr a questão, os internos, por exemplo, quando procuram lugar onde viver, procuram Tomar.
e eventualmente o entroncamento por causa das ligações que tem de comboio, etc. E Torres Novas, ou seja, a última opção é sempre Abrantes. Não tenho nada contra Abrantes, atenção, nem por amor de Deus, quer dizer... Facto. Estamos a falar de factos. E o problema é que muitas vezes a política ultrapassa factos e ultrapassa factos sem, digamos... olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Os meus colegas que estavam de Penacova para cima, a caminho de Viseu, como sabe, a maioria são PSD, não é? E quando eu estava, eu e os presidentes da Câmara, a norte de Tomar, a caminho de Coimbra, a lutar por a A13, eles diziam muitas vezes, não percebo o teu empenho nisto, quando nós, o IP3, tem muito mais acidentes, é muito mais necessário. E eu respondi-lhes, enquanto Presidente da Câmara, não estou a falar enquanto Ministro das Obras Públicas, enquanto Presidente da Câmara, eu represento as pessoas de Tomar e os meus colegas daqueles que aqui vivem. Portanto, eu defendo, até à última, uma solução melhor do que era a solução da estrada Coimbra-Tomar. Porque eu fiz Coimbra-Tomar quando estava no Politécnico, em que era um buraco a seguir ao outro, não é? Nos anos 80, aquilo... Ficaram-me algumas jantes ali por caminho, e quantos dos que estão a ouvir, que tiveram de ir a Coimbra, sabem quantos ficavam. Portanto, e depois passou a ser pavimentada, é verdade, mas com aquelas dificuldades todas, e portanto... nós teríamos de lutar. Agora, se me disser assim, está bem, mas se calhar aqueles que estavam entre Viseu e Coimbra não fizeram igual esforço. Aliás, nós vemos agora a A13, é um crime, não é o que acontece, que é chegar ali a Coimbra, não sei se já foi até ao fim da A13, e dá num morro... uma parede. Exatamente, dá num morro, e a gente sabe, efetivamente, que aquilo, continuando até à ligação para o IP3 e até Viseu, é se calhar das poucas coisas que falta fazer em matéria de autoestradas. E eles têm razão, efetivamente, fazer o IP3 então em dias de chuva, em que há aquelas vias duplas, é quase que não cabe você e um caminhão. Portanto, isso é verdade. Agora, também era verdade o risco que se corria de tomar a Coimbra. O que é que eu quero dizer com isto? É legítima a luta das pessoas de Abrantes. E é legítimo, e eu vou-lhe dizer, e a representante da população de Abrantes não brinca. O meu problema é quando há representantes que brincam. E, portanto, e para mim, não utilizar este momento para afirmar o município e a sua história, e a história desta luta para que o Hospital de Tomar tenha o peso que tem, é fundamental. E aí, para mim, é a diferença entre representar verdadeiramente as pessoas ou não. Muito bem, vamos encerrar aqui este tema, TAC e Centro Hospitalar Médio Tejo. Vamos para já fazer uma pausa, saímos para o sinal horário, vamos voltar depois para a segunda parte do Conselho em Revista de hoje. Estamos de volta para esta segunda parte do Conselho em Revista de hoje e vamos para outro tema que marcou a atualidade nestes 15 dias e que tem a ver com a escolha do mordomo para a Festa dos Tabuleiros 2019. Uma escolha que se adivinhava, neste caso da Maria João Moraes, que sucede a João Vital. É uma mordomo, digamos assim, capaz, tem militado muitíssimas vezes nas comissões de festa dos tabuleiros. António Alexandre. Bem, eu julgo que sim, e eu acho que isso foi também espelhado nos dias que antecederam a escolha e no dia da escolha. Eu estive lá na Câmara no dia da escolha e sentiu-se isso, quer dizer, porque havia já um consenso, digamos, gente com os ouvidos estavam atentos. Eu julgo que muita gente tinha percebido, porque aquilo foi, digamos, uma escolha do grupo de trabalho. Aquilo que eu entendi que foi uma escolha do grupo de trabalho que já fazia várias festas e, portanto, as pessoas entenderam que, perante o João Vital ter sido teimoso na sua vontade de não voltar a ser, porque, enfim, acha que tinha outras coisas da sua vida para dar atenção e depois... Para aquilo que eu ouvi de várias pessoas, e eu também falei pessoalmente com o João Vital, e ele manifestou sempre a ideia que há muito tempo manifestou sempre a indisponibilidade para continuar, porque tinha coisas da vida dele, e portanto achava que já tinha feito
e, portanto, julgo que a maioria das pessoas que fazem parte da Comissão Central, acho que foi consensual, como se viu lá na reunião, que foi consensual. Portanto, houve um consenso porque todas as pessoas se reconheciam que a Maria João Moraes tinha já experiência, tinha trabalho feito e que fazia parte da equipa. Portanto, houve ali um consenso. As pessoas, no fundo, gostavam muito do João. O João Vital tinha, digamos, era aquele que as pessoas queriam que continuasse. Ele achou que devia determinar, não foi permeável a muitas pessoas que falaram com ele, achou que era ali que acabava os seus mandatos, entre aspas, de mordomo, e portanto foi, acho que, uma substituição normal, normalíssima, consensual, e portanto estão reunidas as condições para se trabalhar para a próxima festa, e portanto que a festa dos tabuleiros seja, como tem sido, um momento de união dos tomarenses, e que seja uma festa que dignifique e sem problemas. Eu julgo que é isso que todos desejamos, sem problemas de maior, e que se consiga reunir os esforços, porque a festa é feita por muita gente, mas também é preciso muito dinheiro e muitas condições para que ela tenha êxito, sobretudo monetárias. E, portanto, há ali muito trabalho a fazer, de muita gente, e eu julgo que é isso que todos esperamos que corra bem, não haja azares nenhuns, até que o tempo corra, que seja agradável, e que seja uma festa agradável, porque é sempre um momento de união dos tomarenses, os imigrantes de virem cá, e, no fundo, um momento de exaltação. É o único momento em Tomar em que as pessoas estão mais unidas, porque, independentemente das cores partidárias, dos clubes de futebol e de outras coisas, as pessoas se unem na festa e sentem-se realizadas. Há questões na festa que, se calhar, podem e devem ser analisadas. Há umas questões que se falam muito, porque à volta desta questão das festas do Espírito Santo fala-se muito há anos numa coisa que é típica em Tomar, e eu, como sou tomarense, até posso dizer mal dos tomarenses porque sou de Tomar. Mal no sentido crítico, que não passamos às vezes de uma coisa e não evoluímos. As festas do Espírito Santo são fundamentalmente a Tomar, que tem a grandeza que a gente lhe dá, até porque somos de cá, temos um umbigo muito grande e achamos que somos os maiores do mundo, e evidentemente tem a diferença em relação a qualquer outra, porque mesmo as dos Açores, que têm a sua especificidade, são festas do Espírito Santo diferentes da nossa. E Alenquer, e portanto está aqui 3 Açores, Alenquer e Tomar, que fazem as festas do Espírito Santo de maneiras diferentes, com algumas nuances diferentes. Mas a grandeza de Tomar não é. Agora, há uma discussão que se faz aqui em Tomar, é o património imaterial. Eu acho uma piada bestial, uma piada crítica. É que o chocalho, a pedrinha do Alentejo, o não sei quê, o doce, é tudo património imaterial. E nos últimos tempos tem tudo. Daqui a bocado é o fandango, é o fado, é tudo. E a festa dos tabuleiros continua-se a falar, mas zero. Como é que aquilo se faz? Acho que basta entregar aquilo à mesma empresa que fez o chocalho e outra coisa, já seríamos património imaterial. Em Tomar é assim. Porque em Tomar também fala, e depois chega a altura de se fazer alguma coisa, não se unem. Eu acho que esta questão do património imaterial, que é uma coisa que se fala, e não é agora que se devia falar, porque agora a gente deve pôr a energia na próxima festa. E quando acabasse a próxima festa, devia-se tratar do património imaterial. Mas como é 4 em 4 e no buraco dos 4 anos não se faz nada. Alguém me dizia que há dias, e até me mandou um mail, uma pessoa que há de Tomar mandou-me um mail com isso. Alenquer está a recuperar tradições e a fazer festas com mais periodicidade, são anuais, do Espírito Santo. É uma questão a considerar. Aqui há uns tempos vi as notícias que a Câmara, não sei se foi o Cristóvão, que foi aos Açores, foi o Freguesia, não sei se foi Além da Ribeira, ou o que é que foi, que tinha ido uma delegação às festas dos Açores e tal, e que houve ali um intercâmbio, uma ligação, uma conversa com os Açores. Mas depois isto cai. Vamos falando. Eu há 2 anos, porque estando na Misericórdia e interessante nisto, houve aí um Congresso do Espírito Santo. Congresso do Espírito Santo organizado por Alenquer, os Açores, o Coimbra, a Irmandade uma Irmandade lá de Coimbra, da Rainha Dona Leonor, da Rainha Santa. E eu fui a 2 sessões a Coimbra, na Universidade de Coimbra, e fui uma sessão a Lisboa. E fiquei cansado e já não fui depois a Alenquer. Mas ouvi o essencial, porque eu ouvi falar sobre as festas do Espírito Santo nos Açores, em Itália também há, nos Açores e em Alenquer. E Tomar, passou por lá uma nota que não estava lá ninguém de Tomar. Eu fui lá ouvir aquilo e aprendi muito a ouvir aquilo.
Porque aprendi a luta que existe entre a Igreja e o povo, existe em todo lado. E há uma coisa que se sintetizou assim. Nos Açores diziam assim, temos sempre problemas com a Igreja. E nós, muitas vezes, até com os bispos, eles disseram o nome dele, estava lá uma pessoa que acho que até é da universidade, uma pessoa importante e conhecedora da matéria, que fez uma apresentação, e disse assim, temos sempre problemas, só houve um bispo, ele disse o nome, que foi realmente um bispo que esteve connosco, com a festa, percebeu o Espírito Santo e funcionou. Os outros estão sempre contra. E os padres, às vezes até temos que ir buscar um padre a outra ilha, porque há uma coisa que a gente não prescinde, é que a festa do Espírito Santo tem que ter sempre padre. Às vezes temos que ir a outra ilha porque os padres são sempre contra nós. Portanto, há aqui uma contradição. E eu estava-me a lembrar de Tomar. É um bocado parecido. Há aqui uma coisa que faz parte, é característica até do Espírito Santo, se calhar essa coisa. Mas a gente deve evitar isso, devemos trabalhar noutro sentido. E é essa discussão que não se faz. E eu agora, era para não dizer isso, mas aproveito já que estou aqui a dizer. Eu estou na Misericórdia há 4 anos, 3 anos e picos. E apanhei a última festa. E eu, quando comecei a ver a festa, já tinha estado na festa pela Câmara algumas vezes, uma no mandato do Paiva e uma ou 2 antes. Eu já fiz 3 festas na Câmara, como vereador. Via por um lado. E agora na Misericórdia via por outro. E possivelmente, se eu tiver na Misericórdia para o ano, vou vê-la por dentro, não é? Porque a Misericórdia também tem ali um papel, o Provedor tem um papel e a Misericórdia tem um papel na festa. E eu comecei por dizer uma coisa que depois, que se calhar vai acontecer na próxima festa, que é assim, a Misericórdia, comecei a ver a forma como as coroas saem da Misericórdia e o pendão sai da Misericórdia e como regressa. E eu disse assim, se eu cá estiver daqui a 4 anos, disse isto na última festa, as coroas não saem da Misericórdia, saem da Igreja da Misericórdia. Eu disse isto, provocador como eu sou, e depois fui falando com algumas pessoas e concordaram todas comigo. Portanto, há aqui uma coisa que acho que pode ser uma evolução. E como agora estamos a trabalhar, e espero que ainda este ano a Igreja esteja recuperada e que esteja um museu e uma igreja recuperada e com valor e que as coroas estejam expostas. Porque de 4 em 4, onde é que estão as coroas do Espírito Santo? Os tabuleiros falam, toda a gente fala da festa dos tabuleiros. Onde é que estão as coroas durante 4 anos? Onde é que está o pendão? Está escondido. Deve estar visível. Se é património nosso, Tomar, nós alguns estão vaidosos com Tomar. Durante 4 anos, um turista chega a Tomar e diz: olha, vocês têm as festas de 4 anos, 4 em 4 anos, onde é que está a festa dos tabuleiros? Está fechada. Está numa arrecadação. Não está. Está no Salão Nobre. O pendão e as coroas estão lá em cima de um outro armário. Mas eu acho que não. Agora, é tudo isto que podemos, sem desvirtuar, acho que não desvirtua nada, nem altera nada, mas valoriza. Temos que fazer isso. Agora, as várias entidades. Porque aqui a Câmara tem um papel, e o Paiva está aqui, que com certeza quando falar vai referir, a Câmara tem um papel, a Igreja tem um papel, e o povo tem outro papel. É da conciliação disto e do trabalho destas várias coisas que a festa é melhor ou pior e corre melhor ou pior e sem chatices. Tem que haver essa conciliação. Eu às vezes resumia da forma simplista com que eu gosto, é assim: a festa não se faz sem o povo, nem se faz sem o dinheiro da Câmara. E o Paiva foi presidente da Câmara e teve uma festa que até foi polémica do ponto de vista das contas. E eu dizia assim, e agora eu até digo para o Paiva não se meter muito por aí, não é? Porque temos pouco tempo, porque isto podia dar conversa, mas digo assim, eu sempre disse uma coisa: a Câmara tem que pagar, porque a Câmara é que paga. Agora, é neste equilíbrio das coisas e na boa gestão das coisas que entre aquilo que a Câmara tem que pagar e paga muito para ver a festa, mas também a Câmara, se quisesse fazer a festa sozinha, não o consegue fazer, porque a Câmara podia até gastar o dobro e não tinha as pessoas, porque a festa sem as pessoas não se faz. Portanto, é o povo, é a Igreja e é a Câmara, porque é aqui a entidade financiadora e do apoio logístico, e portanto, e quando digo financiadora, inclui o apoio logístico todo que a Câmara dá. Então, se realiza a festa. Se me deixa... E portanto, é esse equilíbrio. Eu julgo que estão criadas as condições para a gente dar agora, se calhar, um salto um bocadinho mais à frente. Muito bem. Sem alterar. Pronto. António, bem. Eu parece-me aqui, e quase que faço a continuidade daquilo que estávamos a falar há pouco, de manter a história das coisas
vivas no que diz respeito à Câmara Municipal, e parece-me que houve aqui uma quebra com o passado no que diz respeito até ao comportamento da Câmara Municipal, e o Alexandre disse, e com razão, eu tive uma má experiência. Também fiz 3 festas, no meu tempo fizeram-se 3 festas, e a primeira coisa que é importante dizer é o seguinte: o que o Alexandre disse, a festa é feita por a população, e em geral é toda a população, ou seja, as freguesias têm o Presidente da Junta à frente. Efetivamente o Presidente da Junta nas freguesias tem um papel enorme de quê? De garantir o principal cortejo, de garantir o funcionamento dos jogos populares, de dar um apoio a constituir uma grande festa. Sem dúvida nenhuma que as freguesias têm uma grande colaboração desse ponto de vista. A comissão da festa é efetivamente o mais importante elemento, digamos, em tudo isto. Porquê? Porque a comissão são uma série de pessoas que se unem de 4 em 4 anos, mas que têm com elas o saber da antiga festa em matéria de organização. Eu vou dar 3 exemplos. Luís Santos, João Vital e agora Maria João. Ou seja, a professora Maria João é, sem dúvida, a pessoa certa. Eu diria, há mais uma ou outra pessoa dentro da comissão que possa ser. Ou seja, eu quase dizia, sim senhor, as pessoas vão ao Salão Nobre e é naquele momento que se escolhe o próximo mordomo. A escolha do próximo mordomo passou, felizmente, ao longo deste tempo, a ter esta tradição. E é no tempo do Pedro Marques que Luís Santos é mordomo, e depois é no meu primeiro mandato que Luís Santos é mordomo, na mesma. Tentou até na altura, pôs-se em questão, eu sempre procurei que o exercício da minha função fosse sempre muito apartidário, e até nisso consegui dar provas disso, daí muitas, o caso dos chefes de divisão, por exemplo, não alterei nenhum, não é? Portanto, fiz em muitas coisas, mas agora não estou a falar disso, estou a falar manteve-se esta tradição, que eu entendo que se deve manter, muito porquê? Porque é deixar com quem sabe fazer aquilo que sabe, e depois deixar o que disse o Alexandre, que o povo faça o resto, porque o voluntariado é muitíssimo mais do que o dinheiro que a Câmara Municipal põe na festa. Agora, o Alexandre também tem razão, que é, a Câmara é que paga. Ora, eu tive uma experiência péssima, que foi procurar envolver a Câmara numa lógica que não era a decisão da Câmara. Vi-me envolvido numa situação que eu considerei das mais complicadas e injustas, que é, efetivamente, haver pessoas que tomam decisões de compras que depois acham que são outros que têm de pagar. Isso para mim foi muito difícil de lidar, do ponto de vista pessoal, porque acho que as pessoas devem responsabilizar-se por aquilo que são as suas opções, e por isso acho que ser realista e escolher alguém que está no seio da festa, como agora aconteceu com a professora Maria João, e vou-lhe dizer, Alexandre, e acho que João Vital fez bem, por uma razão, que é, assim como o Luís Santos, quando passa para o João Vital, se bem que tivemos a questão da doença, etc., mas e Luís Santos deixou saudades, porque era um indivíduo que vivia a festa por dentro, e vou-lhe dizer... houve uma continuidade. Exatamente, e vou-lhe dizer, e fica na história da festa, Luís Santos, assim como eu acho que João Vital fica na história da festa. Porquê? Porque são pessoas que deram de si, e é importante que João Vital, continuando a trabalhar, porque João Vital já na altura fazia, creio que as ruas, era a responsabilidade das ruas. Já fazia parte. Exatamente, portanto, estas pessoas que já tinham funções, como teve a professora Maria João, agora seja ela também o mordomo da festa. Para quê? É esta comissão. E depois vão entrando pessoas novas para a comissão. E estas pessoas novas vão adquirindo essa experiência. E é esta experiência que depois passa para fases seguintes. E eu acho que, associado a isto, é importante que se mantenha esta tradição. Agora, eu não posso deixar de referir este aspecto que o Alexandre acabou de dizer há pouco, que é, e sem críticas ao vereador, mas é que o vereador, segundo o que o Alexandre disse, eu espero que não tenha sido mesmo com a Além da Ribeira, que foi aos Açores, foi com a freguesia da Além da Ribeira. Eu espero que não tenha sido. Sim, se foi com a freguesia de Carregueiros, muito bem. Eu não sei, se não foi, fez mal. E eu vou-lhe dizer porquê.
Porque nós temos sempre de nos lembrar que existe festa dos tabuleiros todos os anos em Tomar, na freguesia de Carregueiros. Em Carregueiros sai por altura do Espírito Santo, mas na data certa do Espírito Santo, no calendário católico, digamos, não é? Sai os tabuleiros sempre em Carregueiros. E, portanto, isto era obrigatório ser valorizado por o município de Tomar. Era obrigatório. Eu procurei fazê-lo sempre. E sempre que pude, com a minha presença. Até. Um bocado para quê? Porque faz-se anualmente isto. E se me disser assim, não, é que nós não precisamos de inventar nada, não precisamos de fazer mais do que para manter viva a festa. E depois, é manter viva onde? Num lugar onde já há tradição, ou seja, a escolha do mordomo é feita, o mordomo passa de um ano para o outro mordomo, faz-se a festa em casa do mordomo, portanto, aquela tradição que a gente vê falar na televisão sobre os Açores ou aqui ou acolá, já se falou no meu tempo neste caso, mas devia continuar-se a falar, ou seja, e depois vem sempre nestas alturas, fazemos Museu da Festa dos Tabuleiros, não fazemos Museu da Festa dos Tabuleiros. O Alexandre acabou de dar uma belíssima ideia, que é, efetivamente, as coroas saem da Misericórdia. E, portanto, se a Misericórdia, que é uma boa notícia, está a recuperar a Igreja, pode ser na Igreja que fica, digamos, as coroas em exposição e digamos, o calendário, etc. Ou seja, nós não precisamos de nos atirarmos sempre àquela coisa, sabe, eu costumo sempre dizer isto, usei sempre como lema na minha vida, que é, um halterofilista, se vai tentar, sem treino nenhum, levantar 300 quilos, é esmagado pelos 300 quilos. Agora, se o indivíduo vai treinando, é evidente que hoje levanta 30, amanhã levanta 50, no outro dia levanta 70 e eventualmente poderá levantar os 100 ou os 150. Agora, não... E esta ideia que surge de repente, não é? E surge sempre por aqueles iluminados que fazem coisa nenhuma, não é? Portanto, os que estão na comissão e que têm de assegurar a organização, o papel, entregar o papel às pessoas que fazem as flores, o arame, isto e aquilo, esses vão continuando e, digamos, dão o tempo todo do mundo a estas coisas. Aqueles que querem a fotografia para a altura da festa, dizer devíamos fazer isto e devíamos fazer aquilo, e tive líricos, e tive alguns até hoje candidatos a líderes de locais de partidos, etc. Portanto, é um lirismo brutal que depois resulta em coisa nenhuma. É bolas de sabão. Autênticas bolas de sabão. Que, à mínima pressão, pó, rebenta e dá zero. E, portanto, depois é tudo muito importante quando eles estão envolvidos. E depois, de repente, está os outros envolvidos e tal, já não dá em coisa nenhuma. Nós temos muitos documentos feitos neste sentido. Agora, parece-me importante sempre basear no seguinte. Ninguém tem a ideia que sem a comissão da festa faz alguma coisa. Está ali a tradição. Obter aqueles registros, garantir aqueles registros, passar de ano após ano nesse sentido, eu acho que o setor da cultura tem a obrigação de continuar a manter. No meu tempo tinha, hoje espero que continuem a ter esses arquivos para o dia em que for necessário fazer-se. Eu costumo dar sempre este exemplo. Sabe porque é que existem aterros sanitários? Os aterros sanitários têm esta lógica que é: enquanto não havia tratamento para o lixo, pelo menos vamos pôr um lugar onde colocamos ali o lixo e no ano ou no dia ou no momento em que se vier a poder tratar o lixo, você sabe que ele está todo armazenado aqui. É a grande diferença entre um país desenvolvido e outro não. O não desenvolvido o que é que faz? Atira tudo por um monte abaixo, não é? E quando dá por ela tem 2 montes e ninguém sabe onde é que está o lixo. Pelo menos nós, por exemplo, no Médio Tejo, sabemos o lixo está... Encerrou-se a lixeira atrás, no meu templo, como sabe, encerrou-se a lixeira atrás do Convento de Cristo e hoje há uma lixeira na Chamusca. É um bruto de um local onde está armazenado muito lixo que vai ser tratado. Aqui é igual. Aqui não é na questão ambiental, mas é na questão da tradição. Há arquivos na Câmara Municipal,
A área da cultura deveria manter estes arquivos e manter vivo. A dada altura, Alexandre, como sabe, à entrada da corredora havia até aquele vídeo que se colocava naquela vitrine que se mantinha constantemente o cortejo da festa dos tabuleiros. Estava ali constantemente. E não precisa de ser muito mais. E, portanto, são estes aspectos que se devem manter. Não quero encerrar a matéria sobre isto. Tive belíssimas experiências, vou-lhe dizer. O Alexandre estava a dizer isso e eu sei que ele sentiu o mesmo que eu. São os momentos mais felizes de um autarca em Tomar. São os momentos da festa dos tabuleiros. Desde que saem as coroas, desde o tempo da Páscoa, em que a gente chega à casa com o fato encharcado, mas feliz sabe, é um anúncio. Se me disser assim, é um anúncio do Espírito Santo, efetivamente é, mas eu acho que une toda a gente, por isso é que não há razão para a Igreja estar separada do resto, porque é um anúncio de união, um anúncio de alegria, e depois a forma como as pessoas recebem, o percurso que se faz das ruas, porque as coroas saem desde o dia de Páscoa, de 15 em 15 dias até ao dia da festa. É assim que acontece, e era o que o Alexandre estava a dizer há pouco. Saímos da Misericórdia em direção à igreja, à missa. No fim da missa, as coroas saem a anunciar, digamos, o Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo é o princípio, mas aqui é anunciar a alegria, a festa. E, portanto, é dos momentos mais felizes de um autarca, e eu sei, porque presenciei, é dos momentos mais felizes das pessoas que participam na festa, porque fazem com tanto gosto de depois abrir a rua naquele momento, e muita gente que você não imagina que participariam, que é uma coisa fantástica, que é, e eu convido as pessoas se nunca conviveram, a conviver com aqueles que organizam cada uma das ruas ou a sua própria rua, e vão ver o que é fantástico. Nas freguesias é a tal questão de preparar os tabuleiros. Mas aqui há a eterna discussão, e quando não há discussão, às vezes está subjacente uma certa coisinha, uma certa fricção, que existe nos Açores, pelos vistos, assumidamente, e aqui às vezes não é tão assumida, mas existe, que é a fricção entre aqueles que acham que a Igreja não tem papel nenhum na festa e que só o povo é que tem, ou o contrário. Mas eu acho que quem é radical está sempre errado. Está sempre errado. Portanto, eu acho nem para um lado nem para o outro. Não vale a pena, não é uma coisa, é uma nem não tanto ao discussão, mar, nem tanto à terra. Discussão, exatamente. Porque cada um tem o seu papel, e se isto é a tradição era assim. Em Tomar fala-se muito que a partir de determinada altura houve alguém que organizou a festa e passou a ter esta coisa. Tudo bem. Agora, há coisas, e eu sou sensível a isso, e em termos da misericórdia quero também fazer esse trabalho, que é, por exemplo, como agora Torres Novas fez, e muitas misericórdias estão a fazer, Torres Novas recuperou agora uma procissão que se fez até 1953. Curiosamente, agora em que eu nasci. E que não se tinha feito, e este ano fez, e agora quer continuar a fazer. E a União das Misericórdias recomendou, ando a ouvir isso há 3 anos, e tenho a perspectiva de recuperar uma das procissões. Nós, na Misericórdia, tínhamos 2 procissões, pelo menos faziam anualmente. E eu há uma que eu quero recuperar, pelo menos uma. E dentro de 2 anos, espero ter, se lá continuar, espero ter essa procissão. Claro que essa procissão só é possível fazer, na Misericórdia não a pode fazer, tem que fazer com a paróquia, tem que fazer com as outras paróquias, tem que fazer com a comunidade cristã do concelho, que é assim que se faz nos outros lados. Que era assim que se fazia. E, portanto, aqui a festa é a mesma coisa. Ela já é o ponto de união das pessoas. E tem que ser o ponto de união, e com estes 3 pilares que fazem a festa, que eu há bocado dizia: Câmara, Igreja e o povo. E a festa, as pessoas podem, estando num dos bicos, destes 3 bicos, podem dizer assim: eu posso fazer, não faz sozinho, tem que fazer os 3. É preciso. Porque até na questão da Igreja, se houver problemas, a festa só é completa só se forem buscar um padre fora. Eu só acrescento e, portanto, há qualquer coisa que está a correr mal na festa se isso acontecesse. E nunca aconteceu, que eu saiba, desde 1950 ou 60, ou o que é que foi, quando esta nova versão, esta versão agora que há da festa, nunca houve esse problema. Portanto, é uma não discussão. Eu acho que devemos todos partir, e há as condições todas excepcionais, e o pai comum também daquilo que ele disse em relação à escolha, à evolução, isto, há todas as condições. Eu acho que vai ser uma festa, pode ser uma festa, em que a gente lima algumas arestas e seja melhor. Mas depois tenho uma coisa ainda também. Melhor. Todas as festas correm bem. Sim! Ou seja, perante aquilo que é o principal objetivo, que é
Tomar, mostrar a sua festa dos tabuleiros, e quando ela você corre diz bem. que a gente sente, eu lembro-me uma vez ou duas, quando a festa acaba e o último cortejo final acaba na várzea e se vem para a Câmara, já vê, pelo menos uma vez veio os tambores e não sei o que, É uma e coisa... a malta vem toda, o presidente da Câmara, os autarcas, volta tudo à Câmara, acabou a festa, às vezes ainda lá um copinho para beber. Exatamente. E acaba ali tudo com a grande satisfação da Comissão Central, os autarcas, a Comissão Central, tudo ali, assim, sim, acabou a festa, mas acabou em satisfação. Cansados, transpirados, Sim, muito cansados, mas satisfeitos. Mas satisfeitíssimos. É dos momentos mais emocionantes que tem a vida de Tomar, não há nenhuma dúvida. E não? projetam Tomar no sentido em que é um dos poucos momentos em que a Câmara aproveita para convidar muito boa gente a vir a Tomar, conhecer Tomar, e que ficam um bocado deslumbrados pela festa. E isso também tem um papel às vezes importante na ligação que as pessoas têm com as outras entidades e com as pessoas que são convidadas a estar na Câmara naquele dia. As casas das pessoas, só este pormenor, as casas das pessoas estão abertas a toda a família e amigos, etc. Portanto, é uma festa que é para nós, mas é para nós tomarenses, mas é vivida por muita gente de fora e, portanto, não é esquecida. Eu acho que valorizar também aquilo que Carregueiros faz todos os anos parece-me também muito importante e nunca não esquecer que existe essa tradição. E esta forma do tabuleiro, não é? Esta forma, digamos, mais Estado Novo, mas esta forma do tabuleiro que existe, que é única, não é? Que é uma coisa também de manter, porque eu acho que houve aqui um momento de viragem, ou seja, houve uma dada altura em que tinha de ser pessoas de mais idade a levar os tabuleiros e de repente inverteu-se, e ainda durante os meus mandatos senti isso. E houve listas de espera de jovens para levar tabuleiros. De jovens filhos de pessoas de Tomar, que viviam em Lisboa, que estudavam em Lisboa. Ou seja, eu tenho a certeza de que a festa dos tabuleiros não acaba. Fazer estes registros para que um dia sejam tratados, seja ele quando for, como diz o Alexandre, a festa será sempre melhor, vamos sempre poder inovar, não muito para não descolar, que me parece muito importante. A tradição tem que se manter. Exatamente, mas manter a tradição. Só desejo as maiores felicidades à Maria João, porque acho que ela merece, porque o trabalho que ela desenvolveu, e poucos poderão conhecer a Maria João, percebo, dos que nos estão a ouvir poderão perguntar agora quem é a professora Maria João Moraes, mas quem esteve nas festas dos tabuleiros ao longo destes últimos 20 anos sabe quem é a Maria João, e isso é que é importante. Exatamente. 2 minutos para abordarmos a última questão, que também é uma questão rápida, neste caso a rotunda junto à ARAL. O PSD na Câmara de Tomar veio defender esta semana de facto este processo. Já se falou em tempos muito disto. Uma rotunda na ARAL, sim ou não? António Pago. Pronto, eu acho que não se pode falar na rotunda sem se falar na requalificação. E parece-me que o PSD o que fez foi isso mesmo, ou seja, estava-se a falar na requalificação da Nuno Álvares Pereira e diz a Nuno Álvares Pereira é uma oportunidade para marcar, etc, etc. A entrada em Tomar está marcada por a rotunda Alves Redol. Foi sempre assumido assim. Contra mim falo porque a primeira tentativa que fizemos foi mal sucedida, não é verdade, Alexandre? E, portanto, contra mim falo. E depois, correção, fui eu que a fiz também, ou seja, que procuramos corrigir um erro, porque a primeira não era a verdadeira representação do que se queria. Até em desenho poderia parecer isso, porque era uma rosa dos ventos, mas efetivamente não representava isso. Hoje, a Alves Redol deve ser, digamos, o ponto de entrada no centro histórico, o ponto da chegada a Tomar. E parece-me que é. Portanto, a ideia... Até hesitamos quando se pôs as figuras dos tabuleiros, não é? Mas acabamos por pôr. Agora, se me disser assim, não, mas há uma entrada principal de Lisboa que é mais abaixo.
então é a entrada principal de Lisboa à entrada de Tomar. E isto chama-se encontrar uma solução para as famílias ciganas, requalificar o flecheiro. Estes são os aspectos mais importantes, ou seja, temos a entrada de Tomar lá em baixo, onde já existe uma rotunda que podemos valorizar, existe a requalificação que se tem de fazer ao longo do rio, e depois existe a entrada até a Alves Redol, que é a entrada no centro histórico. Ok. Portanto, deste ponto de vista, não me parece que seja aquela rotunda importante. Agora, há um aspecto que é a requalificação da Avenida Nuno Álvares Pereira vai ou não vai demolir edifícios? É isto que temos de pensar. Porque se vai demolir edifícios, então pode fazer a rotunda. Se não vai demolir edifícios, descentrar a rotunda só para dizer que tem ali uma rotunda e facilitar mais o trânsito ali, em minha opinião, não vale a pena. Ok? E na altura foi muito analisado isso. Como sabe, cá em cima há a rotunda, o nó está lá feito na igreja de Santa Maria, portanto, onde era a PT. Exatamente. Foram 500 e tal metros quadrados que se foi buscar à APT para conseguir fazer aquilo, ou seja, foi praticamente um lote, não é? Há ali lotes que têm menos do que 540 metros quadrados, creio eu, que se foi buscar à APT para se fazer aquela rótula. É evidente que o trânsito anda mais depressa quando existem rótulas, mas quando não se pode fazer as rótulas, pode-se facilitar. E, em minha opinião, e já na altura, como sabe, a ponte foi feita, já eu não estava a trabalhar na Câmara, mas tentei forçar com que analisassem a questão dos semáforos, que é, há perdas de tempo nos semáforos desnecessárias. E uma delas, que para mim coloca muita gente à espera sem ser preciso, são as viragens à direita quando na perpendicular se está a virar à esquerda. O que é que eu quero dizer com isto? Portanto, se descer a ponte do flecheiro, chega ao semáforo e vai ver um momento que você vai virar à esquerda. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que quem vem da Rotunda Alves Redol e está na Torre Espinheiro, a caminho do semáforo, se estiver na faixa da direita para virar à direita, poderia virar à direita porque não choca com quem desce para virar à esquerda e ir para Lisboa. Ou seja, quem vai para a estação poder virar à direita ao mesmo tempo que quem vem da ponte vira à esquerda. E isto o que é que acontecia? Isto facilitava o trânsito, até aqueles que tivessem mais pressa até podiam virar à direita, chegar à estação, virar à esquerda ou continuar em frente e sair lá em baixo no fundo. Portanto, há formas de facilitar o trânsito para quem não se quer cruzar de imediato. E, portanto, é para mim a alternativa. Se me disser assim, se a intenção é não, mas nós entendemos que o edifício da Aral devia ser parcialmente demolido e puxado para trás, etc., é preciso ver a quantidade de metros quadrados que são necessárias e então estamos a falar de níveis como este que eu acabei de dizer. E, portanto, quando falamos de 500 metros quadrados, falamos de outra largura igual à da avenida que lá está. Alexandre, para terminarmos rapidamente. Para terminar, é só para dizer, o Jean Paiva estava a dizer, isto de virar à direita é sempre complicado, seja onde for, até na Aral. É sempre complicado. Não, virar à direita, é melhor virar à esquerda. É mais fácil, mas pronto. Não. Bem, quando se está muito à esquerda é preciso cuidar. Não, mas virar à direita é complicado. Agora, eu, por princípio, sempre que ouço falar nisto, e de vez em quando ouvimos falar nisto, digo aquilo que digo, e quando foi o problema aqui do colégio do Raul Lopes e tal, há ali um estudo de trânsito que tem que ser feito por quem sabe. Ao olhómetro não vamos lá. E o Paiva, que já esteve mais perto do estudo disto e já sentiu o estudo, sentiu isto e fala desta maneira, que é o mesmo que eu estou a dizer. Como sabe, já se demoliu ali uma casa, não é? Claro, claro. À direita já se demoliu uma casa. A pergunta é assim, cabe ali uma rotunda e tecnicamente é confortável o trânsito circular? Se calhar não cabe. Porque a gente a olho nu temos assim, ali uma rotunda facilita. Eu gostava de uma rotunda para chegar ali a rodar, mas é para rodar. Agora, se uma rotunda chega lá um autocarro, não consegue virar, ou um semi-trailer não o vira, estamos tramados. Então vale mais estar como está. Porque eu também sou daqueles que gosto de virar à esquerda. À direita, tenho sempre dificuldade lá no virar à direita. Eu dou-lhe um exemplo. E não gosto de lá estar parado. Eu dou-lhe um exemplo. Mas eu vou dar este exemplo. Isso. Eu vou dar este exemplo só para ficar claro. Fez-se uma rotunda descentrada na rua
na estrada do Barreiro que cruza com a estrada da PSP, com a rua do PSP. E aí fez uma rotunda descentrada com as passadeiras elevadas por uma razão muito simples, porque aquele cruzamento dava acidentes terríveis. Uma pessoa ficou paraplégica, houve acidentes ali terríveis. Porquê? Porque eram duas retas e, portanto, a pessoa descia a estrada do Barreiro e nestas duas retas. E, portanto, mas descentrou-se. Mas o movimento ali é um movimento completamente diferente da entrada numa cidade. Sim. Aquilo não é, ou seja, só há semelhança, digamos, com a entrada sul, na entrada norte, na estrada de Coimbra. Portanto, só podemos comparar estas duas coisas. E se pensarmos, também temos um semáforo que foi muito pensado na altura, que é o semáforo que está na Praça de Touros. Que também se pensou descer e fazer ali uma rotunda para não haver semáforos, digamos, nas entradas principais da cidade. E eu acredito, eu até concordo que alguns engenheiros possam pensar, não, era bom, pessoas da mobilidade, era bom que as entradas na cidade não tivessem impedimentos do género dos semáforos e, portanto, fosse à base de rotundas. Agora, eu creio que é preciso analisar e perceber que descentrar a rotunda não é uma boa solução. Para não o fazer, há aqui edifícios que teriam de ser demolidos e, portanto, o custo seria demasiado elevado, quando o objetivo principal, penso eu, é requalificar o flecheiro, e a partir do momento em que requalifica o flecheiro, tem uma estrada que, no início de tomar, quem vem de Lisboa, vira imediatamente à direita e vem por aí fora dar à ponta do flecheiro. Muito bem, já excedemos largamente o tempo, vamos então ficar por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, até de hoje a 15 dias. Foi mais uma edição do Conselho em Revista. Vamos então terminar e, para já, é tudo. Fique bem, fique com a IERTS.